Vamos abrir a palavra no Evangelho de Marcos, capítulo de número 3. Evangelho de Marcos, capítulo 3. Nós estamos estudando este evangelho, escrito por João Marcos, primo de Barnabé, e que com certeza bebeu dos ensinamentos de Pedro. No final do ministério de Pedro, João Marcos acompanhou. No começo do ministério de Paulo, ele foi companheiro de Paulo e depois companheiro de Pedro. E é bem provável que tenha aprendido com Pedro sobre tantas coisas importantes que Jesus havia feito. E ele deixou, com riquezas de detalhe, com vida, esse evangelho que deu base para os demais evangelistas escreverem e comporem também os seus evangelhos. Nós vamos ler Marcos 3, a partir do verso 20 até o final do capítulo. Marcos 3, de 20 em diante. Nos diz assim a palavra do Senhor. Então ele foi para casa, não obstante a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. Os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam: ele está possesso de Beelzebu, e é pelo maioral dos demônios que expele os demônios. Então, convocando-os, Jesus lhes disse, por meio de parábolas: como pode Satanás expelir a Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Se, pois, Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir, mas perece. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa. Em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Isto porque diziam: está possesso de um espírito imundo. Nisto chegaram sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava assentada ao redor dele e lhe disseram: ora, tua mãe, teus irmãos e irmãs estão lá fora à tua procura. Então ele lhes respondeu, dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? E correndo o olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Vamos orar mais uma vez ao nosso Deus. Ó Deus, muito obrigado pelo privilégio de estarmos juntos e sendo tão edificados com canções belíssimas que falam dos ensinamentos da Tua Palavra, entoados pelo Conjunto Feminino Alvorada, não só nesse ano, nesse dia, mas já há 39 anos. Te louvamos por esse conjunto, te louvamos pelas pessoas que pensaram nesse conjunto, planejaram e se dedicaram já a todo esse tempo a entoar canções que impactam o nosso coração, canções que falam do Senhor, que transmitem a mensagem do Evangelho de Cristo, das boas novas de salvação em Cristo. Que o Senhor continue a cuidar, ó Deus, dessas mulheres, também do regente, Abimael, para que elas todas e ele, à frente desse grupo, possa, ó Deus, conduzir esse trabalho e que este grupo continue a ser instrumento nas mãos do Senhor, para o louvor da Tua casa, porque é isso que faremos durante toda a eternidade, louvaremos o Teu nome, somos criados para o louvor e adoração do Senhor. Por isso, ó Deus, recebe tudo que fazemos aqui nessa noite, toda a nossa adoração, todo o nosso louvor, não pelos nossos méritos, mas por Cristo. Sabemos que Ele é quem adora o Senhor de verdade, Ele é quem nos capacita, nos ensina a adorar em espírito e em verdade. Por isso, ó Deus, pelos méritos do Teu Filho, que o Senhor receba toda a nossa adoração e que, ó Pai, nós possamos ser impactados por todo este culto, que a palavra do Senhor, que já tem falado conosco nessa noite, que o Senhor continue a usá-la para transformar a nossa vida naquilo que é necessário.
Pedimos tua bênção nessa hora, que o teu Santo Espírito, o mesmo que iluminou João Marcos a escrever as histórias de Jesus, e o Senhor, ó Deus, possa também iluminar a nossa mente, para que possamos entender o recado do Senhor nessa noite. Pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. A palavra de Deus ensina que nós humanos já nascemos em pecado, aquilo que o Sínodo de Dort definiu como depravação total da humanidade. Todos nós nascemos depravados por conta do pecado dos nossos primeiros pais. Nós já nascemos assim, inclinados para o mal. Se Deus não agir com graça, ou graça comum, ou graça especial, nós sempre vamos decidir para o lado errado. Nós sempre vamos fazer o mal. Está em nós, no nosso coração, na nossa natureza, o desejo, a inclinação para o mal. A depravação total da humanidade tem a ver com pelo menos 3 coisas. É não entender o bem, não desejar o bem e não conseguir fazer o bem. Todo ser humano nasce desse jeito, sem entender as coisas de Deus, sem desejar as coisas de Deus, e muito menos fazendo as coisas de Deus, a não ser que Deus, por graça comum ou especial, atue no coração dessa pessoa, desse ser humano. Quando Jesus entra, quando a obra do Espírito Santo de Deus converte o nosso coração, trabalha na nossa vida, tira a venda dos nossos olhos, ou como diz lá na carta aos Efésios, tira a venda dos olhos do nosso coração. Daí a depravação não é mais total, mas é parcial. Porque nós conseguimos entender o bem, nós conseguimos desejar o bem, mas continua uma tremenda dificuldade em fazer o bem. Esse é um problema, a nossa natureza é inclinada sempre para o mal, por isso que a nossa oração deve sempre ser feita da seguinte forma para Deus, que Deus incline o nosso coração para as coisas dEle, para a obediência à palavra dEle, para a gratidão a Ele, para o cuidado, para o amor a Ele e ao próximo, e tantas coisas importantes que nós lemos na palavra do Senhor. Mesmo crentes, nós estamos sujeitos a errar o tempo todo. Se Deus não agir, se nós não buscarmos os meios de graça para fortalecer a nossa fé, ou seja, se nós não tivermos comunhão com a palavra, com a oração, com a participação na igreja que nos dá batismo, ceia, a comunhão dos irmãos, nós vamos errar e muito. Basta olhar na história da igreja, na história da humanidade e ver o quanto, mesmo crentes, cometeram erros sérios, vários erros. Eu lembro, por exemplo, lá no século XIX, quando a Revolução Industrial acontecia na Inglaterra, na Europa e também nos Estados Unidos, muitos crentes, muitos que se diziam crentes, estavam cometendo barbaridades contra o povo. Aliás, é muito curioso, se você quiser ver um pouquinho dessa história, saiu um segundo filme da Enola Holmes, a irmã do Sherlock Holmes. É claro que é um filme fictício, mas que conseguiu pegar exatamente o momento da Revolução Industrial, o quanto aqueles empresários de Londres, da Inglaterra, estavam escravizando, praticamente escravizando mulheres e crianças, fazendo-as trabalhar num ambiente totalmente hostil, com enfermidades de todo tipo. E é nesse contexto que nós conseguimos entender algumas críticas de pessoas, de pensadores da época, como o próprio Karl Marx, que disse: a religião é o ópio do povo. Quando ele olha para essa cena e vê as pessoas todas passando necessidade, e vê que um que se dizia crente, que vai à igreja, um empresário, durante a semana escravizando ou tratando muito mal os seus funcionários. É verdade que Karl Marx, como ateu que era, ele não foi tão justo com a igreja, porque nem todos agiam dessa forma. Na verdade, havia o interesse por parte de um grupo de empresários, e eles até acharam interessante uma ideia que surgiu em 1859, no auge da Revolução Industrial, quando Charles Darwin publicou A Origem das Espécies. Isso deu um start na cabeça desses maldosos empresários, porque era a desculpa que eles precisavam para fazer o que faziam. Se tudo vem de um acaso, se tudo vem de um processo de evolução, e você tira a ideia de moralidade de um Deus que não se dá com a criação, ou de um Deus que dá corda na sua criação e vai, some, não tem contato algum com a criação, você tem ali
a desculpa que aqueles empresários que iam na igreja, inclusive, mas que durante a semana faziam barbaridades, e eles patrocinaram as ideias de Charles Darwin. Quando o próprio Darwin foi atrás, ele se arrepende de muitas coisas do que ele havia escrito, e logo, anos depois, ele mesmo diz: eu não consigo entender que não tem Deus aqui nesse processo da criação, que não tem nada de moral nessa história. E o próprio Darwin volta atrás em muitos pontos ali. Ele contribuiu magnificamente para a área da biologia, mas ele trouxe confusão para a área da teologia, mas ele mesmo volta atrás. Os empresários pegaram essa ideia e falaram: nós precisamos de uma desculpa para fazer aquilo que nós estamos fazendo. Você vê a maldade do ser humano agindo o tempo todo, e nós precisamos tomar cuidado. Eu já compartilhei aqui com os irmãos, mas eu lembro, logo quando cheguei no seminário, as aulas do reverendo Cleómenes, o professor lá de seminário, ele dizia isso para nós: a mesma maldade que está em Hitler, ou que estava agindo no coração de Hitler, está no coração de todo ser humano. Chama-se pecado, depravação total da humanidade, pecado. Cuidado para que você jogue pedras lá em Hitler, fale mal dele, e ele realmente fez barbaridade e tanta maldade, mas cuidado para que você não repita os mesmos atos, ou até piores do que ele fez. Há uma criatividade para o mal no coração de cada um dos seres humanos, e nós precisamos tomar muito cuidado. Como eu disse, Karl Marx estava equivocado, porque ele colocou a igreja num só patamar, quando você tinha também ali no movimento da igreja muitos crentes. Vamos lembrar que nessa mesma época, grandes pregadores surgem, não só preocupados com a palavra de Deus, mas também falando de questões sociais, de cuidados com o pobre, com a misericórdia, com o cuidado com a viúva, como a própria palavra de Deus diz. Vamos lembrar que aquele tempo tinha o príncipe dos pregadores. Você tem vários nomes surgindo. Lá nos Estados Unidos, você tem, por exemplo, o grande evangelista Moody. E aí você tem Charles Spurgeon na Inglaterra, no tabernáculo em Londres, pregando a palavra de Deus e levando pessoas a pensarem de acordo com as Escrituras. Então não dá para colocar todos no mesmo patamar. A crítica de Karl Marx não foi justa, porque ele coloca a igreja, a religião, como sendo uma droga, um ópio do povo. Isso não era bem verdade, mas por conta de alguns miseráveis empresários que só queriam encher o bolso de dinheiro e que levavam milhares de pessoas a enfermidades graves e doenças e problemas diversos na sociedade de Londres, também na Inglaterra, também na Nova Inglaterra, nos Estados Unidos. Nós todos somos taxados como aqueles que têm uma religião que é o ópio do povo. Vamos lembrar que nesse período, há nos Estados Unidos um outro grande nome de um homem temente a Deus que lidera um país, Abraham Lincoln. Sem dúvida alguma, o melhor presidente que os Estados Unidos teve, alguém que temia ao Senhor, que procurava andar de acordo com as Escrituras. Então não era tão correto esse pensamento de que toda a igreja estava andando por um caminho errado. Eu só quero ilustrar para os irmãos para mostrar o quanto nós crentes precisamos tomar cuidado. Paulo diz assim aos coríntios: aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Se você acha que é tão santo, melhor do que os outros, nós acabamos de ler, hoje ainda, e já pregamos na semana passada, Jesus veio para aqueles que precisam. Jesus veio para aqueles que reconhecem que precisam. Jesus veio para os doentes, não para aqueles que se dizem sãos. Nós então precisamos tomar muito cuidado. É muito curioso também que nesse momento desse episódio aqui com Jesus, aliás, alguns estudiosos, eles defendem que tudo isso aconteceu num só dia. Você imagina? Tudo aquilo que foi pregado hoje de manhã pelo evangelista Ricardo, nós estamos seguindo uma sequência, parte do que eu preguei no domingo passado, a partir do verso 23 do capítulo 2, tudo isso pertence ao mesmo dia, e alguns chegam a dizer que é o dia mais agitado do ministério de Jesus. É nesse mesmo dia que Jesus faz um convite que não está registrado por Marcos, mas que foi registrado por Mateus. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28, lembram disso? Nesse mesmo convite que Jesus diz: vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, ele é o descanso. Algumas pessoas responderam de maneira positiva, outros de maneira negativa.
E eu queria perguntar a você, de que maneira você está respondendo à obra de Deus na sua vida? De que maneira você está respondendo a Cristo no seu dia a dia? De que maneira você coloca Cristo na sua mente, no seu coração, no seu relacionamento conjugal, no seu relacionamento com os seus filhos, no seu relacionamento no seu trabalho? De que maneira Cristo faz parte da sua vida? Como vocês têm respondido, ou como nós temos respondido ao convite de Jesus? Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É interessante que nós temos uns grupos aqui, ou pelo menos 3 grupos diferentes no texto. O primeiro grupo é que responde a Cristo com piedade. Será que essa é a forma que você tem respondido com piedade àquilo que Cristo faz na sua vida? Vejam que o texto diz assim, verso 20, capítulo 3 de Marcos, versículo 20. Então Jesus vai para casa, não obstante a multidão, afluiu de novo. E olha só, era tanta gente, tanto alvoroço, de tal modo que nem podiam comer. O dia agitadíssimo, com tantas coisas que ele já havia feito. Mas há uma multidão sedenta por Cristo, há uma multidão desesperada, que deposita a sua esperança nele. É verdade que essa mesma multidão, tempos depois, lá no final do ministério dele, vai abandoná-lo. Lembram que João, capítulo 6, capítulo 7, o evangelista João vai dizer assim, que Jesus decidiu não mais multiplicar os pães. E quando Jesus não mais fez os milagres que aquela multidão gostava, aquela multidão abandonou Jesus. Não mais seguia a Jesus. Jesus vira para os discípulos e diz assim, vocês vão fazer assim comigo também? Vocês vão também me abandonar? E aí eles respondem, de maneira nenhuma, só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Será que nós respondemos com piedade aquilo que Jesus faz na nossa vida? Será que nós respondemos de maneira positiva ao que Deus tem feito, a obra dele na nossa vida? Ou nosso coração anda mais do que endurecido? Interessante essa ideia de piedade. J. Packer, no seu livro Conhecimento de Deus, que é um dos livros mais brilhantes de um teólogo, né? No seminário, um dos primeiros livros que a gente lê é esse livro, de J. Packer, onde ele define piedade como a resposta que nós damos à palavra de Deus, como a resposta que nós damos a tudo aquilo que Deus faz em nós. Respondendo com obediência, com gratidão, com santidade, com dedicação, consagração ao Senhor, com diligência. Como que nós respondemos? Piedade. Naquele momento há um grupo que está agindo com piedade, um grupo sedento por Cristo, querendo aprender dos ensinamentos de Cristo, como vimos hoje pela manhã. Ele entra num barquinho e para falar àquela multidão, e há uma multidão sedenta por ouvir seus ensinos, sedenta por ser tocada por Cristo, curada por Ele. Há pessoas sedentas por Jesus. Será que nós temos essa mesma sede hoje? E eu não estou me referindo aqui à sede no louvor, como cantamos de maneira tão bonita, né? Do desejo de estar na presença de Deus. Mas será que lá na sua casa, na sua semana, no seu dia a dia, será que há esse mesmo desejo de se encontrar com Deus? Será que há aquela mesma oração? Enquanto nós cantávamos, nosso irmão Carlão falou, eu lembrei daquele texto de Moisés, quando Moisés diz assim, Senhor, se o Senhor não for conosco, não nos faça sair daqui. A vida sem Jesus, sem Deus não vale a pena. Estar na presença de Deus é a coisa mais importante que nós tanto carecemos. Nós somos criados para andar na presença de Deus por toda a eternidade. Há uma saudade do jardim, porque nós perdemos aquela intimidade que Adão e Eva tinham com Deus todos os dias, falando com eles. Hoje há o pecado que nos atrapalha. Há uma inclinação no coração que leva-nos para distante de Deus. Irmão, sejamos sinceros, quanto tempo você gasta vendo os seus recadinhos no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, vendo os vídeos, reels e outras coisas mais? E quanto tempo você tem gasto para ler a palavra? Para estar na presença de Deus em oração? Depois vir aqui na igreja e dizer que o meu desejo é estar na casa do Senhor, na presença de Deus, é muito fácil. Mas isso não é responder com piedade.
Piedade é em tudo que você faz na sua vida, você responde de acordo com o trabalhar de Deus, o agir de Deus, com a sua sensibilidade em ouvir a voz do Senhor. Lembram quando Jesus escreve 7 cartas às igrejas da Ásia Menor, lá no Apocalipse? Todas as cartas há uma expressão interessante. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Talvez Deus esteja falando com você muito mais, mas o barulho do dia a dia, o barulho da internet, ou quem sabe agora o barulho da Copa do Mundo, te faz se distanciar cada vez mais do agir de Deus. Será que nós respondemos de maneira piedosa, com piedade, àquilo que Jesus faz na nossa vida? Aquele grupo, naquele momento, como eu disse, depois eles vão abandonar a Cristo, porque Cristo vai parar de fazer milagres, mas naquele momento eles agem com piedade. E é muito interessante que Jesus vai elogiar essa piedade deles no final do texto que nós lemos, quando trazem lá a família de Jesus, e ele vai dizer assim, lá no verso 33, ele responde àquelas pessoas: a minha mãe e os meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de Deus. Vejam lá, verso 34, correndo o olhar para aquela multidão que estava ali, os assentados ao redor, disse: eis a minha mãe e meus irmãos, portanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. É pertencer a uma família. Por isso que há umas coisas bem interessantes, né? Paulo, quando define comunhão, que é uma das coisas mais importantes na vida da igreja, a expressão grega koinonia, que já é tão conhecida dos irmãos, há grupos de louvor com esse nome, há ministérios diversos com esse nome. O que é koinonia? Conforme a decisão ou a instrução de Paulo aos Filipenses, é pensar a mesma coisa. Ou seja, você não consegue pensar a mesma coisa se um familiar seu, mesmo que seja seu pai, sua mãe, seu esposo, se ele pensa em desacordo com as Escrituras, você não tem comunhão com essa pessoa. Só é possível ter comunhão quando nós pensamos, andamos no mesmo propósito, quando nós respondemos positivamente aquilo que Deus faz na nossa vida. Isso chama piedade. Responder de maneira positiva à ação de Deus em nós. Por isso é que Jesus diz assim: eu não vim trazer paz, mas vim trazer espada. Porque naquele tempo, muitos pais jogavam seus filhos à rua, porque eram crentes, e eles não queriam aceitar que o seu filho se tornou um cristão. Hoje é fácil ser crente, né? Hoje é fácil dizer que é de Jesus, mas aquele era um tempo de grande perseguição. De que maneira nós respondemos à ação de Deus na nossa vida? Com piedade? Interessante que na mesma época, e esses londrinos empresários agiam de maneira tão ilícita lá em Londres e em outros lugares do mundo, mas Deus estava separando pessoas sérias que respondiam com uma forma piedosa magnífica. E em 1855, um jovem se volta para o Senhor e resolve professar publicamente a sua fé, dizendo a toda a igreja que ele concordava totalmente com aquilo que seus pais haviam feito no batismo infantil. 4 anos depois, aliás, pouco menos que isso, né? Ou bem menos que isso é 1855. Logo em seguida, esse jovem vai para o seminário estudar aos pés dos grandes doutores lá em Princeton. Charles Roge, B.B. Warfield, grandes teólogos daquele tempo. E aquele jovem ouvindo, porque havia um despertamento de Deus na vida das igrejas, ouvindo o sermão de Charles Roge sobre educação cristã, não tinha nada a ver com missão. A pregação, a palestra no seminário de Princeton era sobre educação cristã. Deus toca no coração daquele jovem e ele diz assim: eu preciso considerar a possibilidade de ir para o trabalho missionário. Naquele primeiro momento ele pensa na Bolívia, mas os anos passam. Em 1859, ele se apresenta à Missão Board de Nova York, dizendo: eu quero ir para o Brasil. E aquele jovem, Simonton, ele chega aqui no Brasil em 12 de agosto de 1859 para morrer 12 anos depois de febre amarela. Mas ele diz no seu diário que ele queria estar no centro da vontade de Deus, que ele queria fazer somente a vontade de Deus.
E se a vontade de Deus fosse que ele morresse ou vivesse pela obra missionária, ele assim o faria. Isso é viver em piedade. É deixar o seu ego de lado e dizer como Isaías: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Viver em piedade, eu queria pedir ao nosso irmão Cadu ali que colocasse a estrofe, aliás, o coro do hino Ajoelhai, é possível, do Alvorada? Não tem jeito, irmãos, toda vez que essas irmãs cantam esse hino, mexe demais com a emoção, e eu queria que ele colocasse o coro apenas da canção, que diz assim, ó: ajoelhai, confiai só em teu Pai. Se a resposta se perder na escuridão, vamos lá. Ajoelhai e olhai para este que segura a eternidade em suas mãos. E quando eu não entender seu plano, seu querer, na presença do teu Rei, ajoelhai. Há momentos que a gente não entende o agir de Deus. Há momentos que a gente não consegue entender por que a gente tem que se despedir de gente que a gente ama. Por que a gente tem que passar por provações difíceis e enfermidades? Há irmãos nossos enfrentando dores, enfermidades gravíssimas. Mesmo que eu não entenda o plano de Deus, eu me ajoelho, eu me curvo, eu me prostro diante de Deus. Isso é piedade. Mesmo que eu não entenda, eu sei que Ele segura a eternidade nas suas mãos. Aquela multidão, irmãos, naquele primeiro momento, pelo menos, estava respondendo de maneira piedosa, estavam agindo com piedade. Mas há um outro grupo aqui no texto que não está respondendo com piedade, mas com incredulidade. Vejamos lá o verso 21, Marcos 3, verso 21. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam, olha só, está fora de si, está louco. Aqueles parentes de Jesus, que nós não sabemos exatamente quem são, alguns chegam a afirmar que é a própria Maria, mãe de Jesus, e os seus irmãos, mas talvez não sejam eles. Eles aparecem lá no final do texto, ou seja, parece que nesse primeiro momento não são esses parentes mais chegados que vieram, apesar de alguns bons teólogos defender que são. Porque nós sabemos que os irmãos de Jesus, segundo Mateus 13, eles não creem num primeiro momento naquilo que Jesus era, no Messias. Vamos lembrar que Jesus tem 4 irmãos: Tiago, Simão, José e Judas. 2 desses irmãos se tornam crentes em Jesus, e não só crentes, aliás, toda a sua família crê nele depois da sua morte, mas 2 desses se tornam líderes da igreja e escrevem cartas. A carta de Tiago é do irmão de Jesus, não é Tiago o apóstolo. A carta de Judas não é do apóstolo, mas é do irmão de Jesus. Tiago, o apóstolo, aliás, Tiago, o irmão de Jesus, se torna líder da igreja. Ele quem lidera o primeiro concílio de Jerusalém. Mas naquele primeiro momento, eles não acreditavam que Jesus seria o Messias. Mas nós não sabemos exatamente se a referência aqui seriam dos irmãos de Jesus, das suas irmãs. Nós não sabemos quantas e quais eram os nomes delas. Dos meninos tem, né? Mas das meninas não. Alguns defendem que quem está querendo levar Jesus para um lugar, prender ele porque ele está louco, alguns acham que são os próprios irmãos e a própria mãe de Cristo. Eu acredito que não, porque eu acho que eles aparecem um pouco depois da cena, porque a expressão usada aqui, ela pode ser destinada a outros parentes um pouco mais distantes, e até mesmo amigos, aqueles que cresceram com Jesus ali naquela região da Galileia. Então é muito provável que não se refira aos irmãos propriamente de Cristo e a Maria, mas haviam pessoas descrentes que cresceram com Jesus, que conviviam com Jesus e que naquele momento agiam com incredulidade. E aí a gente pode responder, aliás, essa é uma das formas que muitas vezes nós respondemos a Deus, com incredulidade, em vez de piedade, incredulidade. Será que é isso que você tem feito no seu dia a dia? Quando você não confia que Deus tem controle sobre todas as coisas, quando Deus faz algo que te desagrada ou não responde à sua oração, qual é o jeito mais rápido da nossa ação? Agir com incredulidade. Nós temos a tendência de sermos incrédulos. Se Deus não tocar no nosso coração, nós ficamos
cada vez mais afastados de Deus. Aquelas pessoas, parentes, familiares ou quem sabe amigos próximos de Jesus estavam agindo com incredulidade, dizendo: ele está louco, vamos prendê-lo, ele está louco. Mas também o texto vai mostrar que a própria família de Jesus também estava agindo com incredulidade. Porque quando dizem, lá no final aqui, verso 31, nisto chegaram sua mãe e seus irmãos, tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. E aí ao chamar, muita gente estava sentada ao redor dele e disseram: olha, tua mãe e teus irmãos estão te chamando. Jesus olha para aquela multidão e diz: é minha mãe e meus irmãos quem faz a minha vontade, a vontade de Deus. Incredulidade por parte até mesmo da família. Eu não acho que os familiares próximos, como a mãe e os irmãos, como eu disse, mandaram prendê-lo ou queriam prendê-lo, mas eles também agiam com incredulidade. Mas, irmãos, incredulidade faz parte da nossa vida muitas vezes. Se Deus não tocar no nosso coração, nós somos sempre incrédulos. Vamos lembrar que há um desses homens importantes da Bíblia, e num certo momento, passou a perseguir os crentes, de tanto zelo que ele tinha pelas coisas de Deus, mas estava cego no ensinamento verdadeiro da palavra de Deus. E ele manda matar os crentes, como o primeiro diácono Estevão, e ele vai para várias cidades perseguir a igreja, até que no caminho da cidade de Damasco, o próprio Cristo aparece àquele homem e diz assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? O próprio Saulo, homem zeloso, dedicado no ensinamento da palavra, estava agindo por incredulidade, até que Cristo o encontrou e transformou seu coração. Será que é assim que você tem respondido às coisas que Deus faz na sua vida? Vou me voltar agora para os mais jovens. Temos criança aqui ainda entre nós, temos adolescentes. Você crê que Deus tem um propósito para a sua vida? Você crê que, independente das coisas que aconteçam no seu dia a dia, Deus tem um propósito e Deus vai guiar todas as coisas, como diz a nossa confissão de fé, pela providência dEle, Ele guia todas as coisas. Eu não preciso agir pelo engano do meu coração, eu preciso aprender a confiar, descansar e amar a Deus acima de tudo. Ou você tenta dar um jeitinho, e brasileiro gosta de dar jeitinho, né? Eu acho que Jacó era brasileiro, já falei isso para a igreja, né? Porque Jacó ficou a vida inteira dando jeitinho, enganando todo mundo. Até o dia que Jesus o encontrou, e aí ele não pôde mais enganar ninguém, naquele vale de Jaboque. Você não precisa viver enganando ninguém, seu coração, seus pais, Deus. Porque não dá para enganar a ninguém. Nós nos enganamos muitas vezes quando agimos por incredulidade. Nós precisamos confiar, Deus tem um propósito. Deus tem um propósito para a minha vida, Deus tem um propósito para a faculdade que eu preciso fazer. Tem irmãos aí, tem jovens que devem estar desesperados, porque é época de vestibular. Será que eu fui bem no Enem? Será que eu não fui? Será que eu vou conseguir uma faculdade tal ou não vou? Acalma o seu coração, você vai entrar na hora que Deus quiser, no lugar que Deus quiser, não é pela sua sabedoria, não é porque você estudou num dos melhores colégios do Brasil, ou no pior. Você vai estudar onde Deus quiser te colocar, no curso que Deus quiser, com o dom que Ele te der, com a sabedoria e habilidade que Ele te der. É sempre Ele quem age, não somos nós, é sempre para a glória dEle. Nunca somos nós. Será que eu vou casar, não vou casar, vou ter filho, não vou ter filho? Irmãos, nós passamos dessa vida cheia de preocupações e adquirindo problemas no nosso coração porque somos incrédulos. Não conseguimos dizer, como diz a canção ali, no dia a dia, quando o problema realmente está complicado para nós, de que nós temos um Deus que segura a eternidade nas suas mãos. Não haja com incredulidade, confie no Senhor. Descansa no Senhor, espera nele. Lembra disso lá no Salmo 37? Nunca vi nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Salmo 37. Confia no Senhor. Aquieta o seu coração no Senhor. Nós não podemos agir de maneira incrédula. Aliás, como diz o Salmo 46, mesmo quando tudo vai de mal a pior, ainda assim temos que confiar que Ele é o refúgio, fortaleza, socorro bem presente nas tribulações.
Agir ou responder a Cristo com piedade, responder a Cristo com incredulidade. Mas agora o negócio vai piorar. Porque o texto vai mostrar alguns aqui que estavam respondendo a Cristo com maldade. Incredulidade é uma coisa, maldade é outra. Vejam lá o que diz o verso 22, ou a partir do verso 22. Os escribas que vinham de Jerusalém, muito provavelmente a mando do próprio Sinédrio, ou pelo menos de Anás e Caifás, os líderes do Sinédrio, os escribas desceram de Jerusalém até onde Jesus estava, e aí o texto diz, olha só o que eles dizem, ele está possesso de Beelzebu, ele está agindo de acordo com o maioral dos demônios. Ele usa aqui o nome de Beelzebu como um ídolo dos filisteus, e faz uma mudança aqui como sendo, o ídolo dos filisteus seria o Deus, o ídolo dos palácios, dos reinos, e eles colocam aqui uma troca de palavras dizendo é o ídolo das moscas, mostrando que era o maioral Satanás, o próprio Satanás estava agindo por meio de Cristo. Vejam a maldade daqueles homens. E era por meio disso que ele expelia demônios. Aí Jesus, olha essa cena, Jesus sabe do coração de cada um, né? E Jesus chama eles, vem cá, vamos conversar. É interessante como a Bíblia faz isso, né? Como Deus se apresenta assim com a gente, vinde, vamos arrazoar, vamos conversar. E Jesus chama aqueles homens e diz assim, Jesus convoca, verso 23, convoca aqueles homens e começa a falar por parábolas, por ilustrações, dizendo assim, como pode Satanás expelir demônios? Como pode Satanás expelir ao próprio Satanás? Vocês estão dizendo que eu estou agindo por Satanás, como é que pode Satanás estar brigado com ele mesmo? Faz algum sentido a burrice de vocês? Em outras palavras, é isso que Jesus está dizendo. Jesus diz assim, se um reino estiver dividido contra si mesmo, ele não vai subsistir. Se eu estou como no reino de Satanás, eu estou agindo pelo principal, pelo maioral dos demônios, como é que eu vou destruir o reino dos demônios? E aí Jesus fala assim, se uma casa estiver dividida contra si mesma, ela não vai subsistir. Se pois Satanás se levantou contra si mesmo, ele está dividido e não pode subsistir, ele vai perecer. Não faz sentido essa acusação que vocês estão me fazendo. E aí ele usa uma outra ilustração, dizendo, ninguém pode entrar, verso 27, ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem que primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa. Jesus está dizendo assim, eu amarrei a Satanás. Como diz João Calvino, reformador, Satanás está na coleira de Deus, ele está amarrado, ele não tem liberdade para fazer o que ele quer. Ele está diante da vontade de Deus, ele ainda está agindo, mas nunca contra a permissão de Deus, ele não tem esse poder e autoridade, não há um império das trevas, como lá Star Wars coloca o reino do bem e do mal, isso não existe, todos os impérios estão debaixo da autoridade de Deus, não há império de trevas alguma, sem que Deus não permita que essa treva ou essas trevas, esse mal venha fazer alguma coisa. Deus domina sobre todas as coisas. E Jesus vai dizer, eu amarrei a Satanás, por isso os demônios se submetem. Vai chegar um tempo aqui, lá em Marcos 5, quando aquele homem endemoniado vai para matar a Jesus, e ele é colocado aos pés de Jesus, ele se joga aos pés de Jesus, porque até mesmo o diabo se curva diante de Cristo. E diz a palavra que o diabo muitas vezes crê muito mais do que muitos crentes. Até os demônios creem. Tremem de medo por saber quem é Jesus. Todos eles estão debaixo dos pés de Cristo. Paulo escreve aos Colossenses dizendo que ele é o cabeça de toda a potestade, de todo o principado. Não há demônio algum que não esteja sob a direção, sob a ordem, sob o domínio de Jesus. Ele domina sobre todas as coisas, porque ele amarrou o demônio, ele despojou os espíritos, os demônios todos, tirou todas as armas deles lá na cruz. Por isso que a igreja pode anunciar o Evangelho, por isso que a igreja pode falar do amor de Deus, por isso que a igreja pode anunciar para todos os povos que Jesus é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Porque não há um governante sequer nesse mundo que conseguiu barrar a voz da igreja que prega o Evangelho. Nem mesmo Nero conseguiu, nem Domiciano conseguiu, nem a cortina de ferro, o comunismo conseguiu, nada nem ninguém pode barrar a igreja que anuncia o Evangelho.
nem as portas do inferno podem impedir o avanço do reino, porque Jesus amarrou a Satanás. E ele está dizendo isso para aqueles homens: como é que vocês acusam que eu estou cheio de demônios? Eu amarrei a eles, eu estou expulsando, libertando as pessoas dos seus demônios. Mas há uma curiosidade aqui muito interessante, porque Jesus vai pegar pesado com eles e demonstrando a maldade deles. Jesus diz assim, em verdade, verso 28, em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados, as blasfêmias que proferirem. Ou seja, não há pecado que Deus não perdoe. Nós temos um Deus gracioso demais para nos perdoar. Talvez seja esse o seu caso. Quem sabe você está cheio de culpa no seu coração. Coloca diante de Deus, e Deus é fiel e justo para perdoar e purificar de toda a injustiça, diz a primeira carta de João. Deus é fiel e justo para perdoar e purificar. Mas aí ele diz assim, verso 29, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno, isto porque diziam, está possesso de um espírito imundo. Aí nós estamos diante de um texto bem difícil, que foi debate por muitos séculos na história da igreja, que é o chamado pecado imperdoável. Que pecado é esse? Quem blasfema, ele acabou de dizer que não, tem muitos que blasfemam, mas podem ser perdoados. A questão toda, de maneira muito resumida, nós não estamos num estudo bíblico, numa aula de escola dominical, para dar ainda maior evidência para os irmãos, precisaríamos ir lá para Mateus e para outros textos do Evangelho, os irmãos podem estudar isso depois. Mas, em resumo, há algo muito interessante sobre o pecado imperdoável, porque aqueles escribas conheciam tudo sobre a lei de Deus. Escribas eram os copistas. Vamos lembrar como é que era feita uma nova versão da palavra? Eles não tinham a gráfica. Gutenberg fez a gráfica, né, em 1400, quase 1500, né? 1455, não lembro agora exatamente o ano. Mas perto da Reforma Protestante, um pouquinho antes da Reforma Protestante, Gutenberg fez lá a imprensa. Então, como é que era feita a Bíblia naquele tempo? Os papiros, uma árvore que tinha lá no Egito, eles pegavam o caule da árvore, abriam, tratavam, deixavam secar no sol, faziam as folhas. Aí copiavam a lei de Deus, os livros dos Salmos, dos profetas, o Pentateuco, faziam cópias. Só que o papiro tem um problema, ele se deteriora rápido. Então precisa de um escriba, de alguém especialista em escrever a Bíblia, para fazer uma nova cópia. Então esses homens eram muito bem pagos, esses homens conheciam a palavra praticamente de cor. Esses homens entendiam os textos. E juntamente com eles, porque eles vêm lá de Jerusalém, eles vêm dos doutores da lei, dos fariseus, daqueles líderes do Sinédrio, que sabiam exatamente quais as características do Messias. Irmão, João Batista, apesar de ter um pai da linha sacerdotal, não tinha tanto conhecimento como um escriba e como um doutor da lei. Mas o próprio João Batista, quando está preso, ele um dia pega os seus discípulos e diz assim, vai até Jesus e pergunta para ele se ele é realmente o Messias. Como é que Jesus responde para aqueles homens? Você volta lá e fala assim para João Batista, dos milagres que eu tenho feito. Ele não disse, eu sou o Messias. Diga a João Batista, os cegos vêm, os coxos andam, pessoas são libertas dos milagres que eu tenho feito. Porque só isso era suficiente para aquietar o coração de João Batista e fazer ele se alegrar e morrer em paz, por saber que a sua missão foi cumprida, ele veio preparar o caminho do Senhor. João Batista, que não conhecia talvez nem a metade do que os escribas conheciam, que não teve o privilégio que aqueles escribas tinham de ter toda a escritura em suas mãos e de copiar várias vezes por dia o mesmo texto, de saber porções de cor das escrituras. Aliás, no livro do Packer ele diz isso, né? Conhecimento de Deus não quer dizer necessariamente o quanto você conhece sobre Deus, né? E tem um monte de gente que conhece tanto de Deus, mas que não tem vida alguma com Deus. Aqueles escribas eram assim, conheciam textos e textos da palavra. Os doutores da lei tinham que conhecer toda a escritura de cor, todo o Antigo Testamento de cor.
Ou seja, eles tinham todas as evidências de quem realmente era o Messias. Quando Jesus aparece e começa a fazer milagres, quando a multidão começa a considerar, será que não é o Messias? Quando Filipe chega para Natanael e diz, olha, tem alguém que está falando para a gente, será que ele não pode ser o Messias? E Natanael diz, não pode ser, não pode vir alguma coisa boa lá, né, de Naftali, daquela região. Aqueles homens, escribas, doutores da lei, sabem exatamente as características do Messias, e Jesus vem cumprir com todas as características. Jesus vem cumprir todo o Antigo Testamento. Aqueles homens sabiam que ele era o Messias, mas eles não queriam aquele Messias, esse é o ponto. Eles rejeitaram aquele Messias, porque eles queriam um Messias que ia libertá-los dos romanos, que ia libertá-los de Herodes. E aqui, irmãos, nós podemos lembrar alguma coisa muito interessante. Eu sempre gosto de lembrar daquilo que o pastor Hernandes ensina, né? Ele diz assim, cuidado com a sua oração. Deus responde orações. Se você passar a vida inteira rejeitando Deus, desprezando Deus, não querendo que Deus se intrometa na sua vida, você pode passar a eternidade sem Deus. Porque Deus responde oração. De Deus não se zomba, o que o homem semear, ele vai colher. Aqueles homens sabiam que Jesus era o Messias, mas eles inventam uma história, porque eles não queriam admitir que Jesus seria o Messias. Eles deveriam ser aqueles que iriam pregar e se alegrar com a vinda do Messias, porque eles tinham a Bíblia e tinham todas as evidências de que Ele era o Senhor. Mas não fizeram, desprezaram, foi o mais desprezado de todos os homens, como diz a palavra, e mataram a Jesus. É verdade que alguns dos doutores daquele sinédrio eram homens piedosos. Podemos lembrar de pelo menos 2 nomes importantes, de Nicodemos, que se encontrou com Jesus, conforme João 3, e pergunta a Jesus, né, como é possível ter a vida eterna, e Jesus diz que ele precisava nascer de novo. Os irmãos devem lembrar dessa história. Nicodemos se volta para Jesus com piedade, com interesse em aprender a palavra, apesar de estar com vergonha, foi procurar Jesus à noite, para ninguém ver. Seria muito mal para ele, né? Ser visto com Jesus, perguntando, mas havia uma inquietude no coração dele, e ele vai até Jesus para perguntar. Depois, da mesma forma, nós temos Gamaliel. Paulo estudou aos pés de Gamaliel, e como aquele homem era piedoso, muito provavelmente Nicodemos e Gamaliel não participaram do sinédrio no julgamento de Jesus, porque foi um julgamento feito às pressas, sem convocação, uma reunião à noite. Parece os nossos políticos quando querem fazer uma coisa errada, reúnem à noite, né? Para aqueles que são mais certos, talvez não participem, é melhor. É bem provável que Gamaliel e Nicodemos não participaram da reunião, nós não temos evidências disso, não sabemos, mas o parecer de Gamaliel em Atos é muito piedoso. Quando o sinédrio reúne para impedir que a igreja avance, para impedir que os apóstolos preguem a palavra, eles dizem assim, nós vamos proibir vocês de pregar o evangelho. É quando os apóstolos dizem, importa obedecer a Deus do que aos homens. E o parecer de Gamaliel foi sensacional. Ele diz assim, gente, já surgiu tantos Messias dizendo que eram Messias, e todos eles pereceram, foram esquecidos. Mas se esse homem de quem eles estão falando é realmente o Messias, ninguém pode impedir. Nem todos os doutores da lei cometeram o pecado imperdoável. Por isso que Jesus lá naquela cruz, ele diz assim, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Alguns mestres, doutores, escribas se convertem na história da igreja, na história de Atos. Mas aqueles homens que tinham a certeza, que sabiam que Jesus era o Messias, eles desprezaram totalmente o Messias. E disseram ainda mais, ele faz essas coisas pela ação de Satanás, mesmo sabendo que ele era o Messias tão esperado. De que maneira você tem respondido às coisas de Deus? Com piedade? Com incredulidade? Ou com maldade? Aqueles homens agiram com maldade. Eu espero que isso não aconteça na nossa vida, que Deus tenha misericórdia, porque a palavra de Deus, através de Paulo, através não só de Paulo, mas também de Estevão, Paulo escreve aos Efésios dizendo assim, não entristeçais o Espírito de Deus, lembram disso? Não entristeçam o Espírito de Deus. Na pregação de Estevão, quando ele está morrendo apedrejado ali,
o primeiro diácono e primeiro mártir da igreja, ele diz assim: vocês estão resistindo ao Espírito de Deus. Paulo diz então que é possível entristecer o Espírito. Daí, Estevão diz que é possível resistir à obra do Espírito, não ser sensível à direção e à obra do Espírito. E Paulo vai voltar a dizer aos Tessalonicenses: não apagueis o Espírito. Não apague a chama dentro do seu coração. Chama de vida, de comunhão, de intimidade, de fé no seu coração. Os que fizeram isso agiram por maldade, cometeram um pecado que não dá mais para perdoar. Que Deus tenha misericórdia de todos nós e que não venhamos agir com incredulidade também. Mesmo que tenha perdão à incredulidade, mas que sejamos crentes, crentes zelosos, fervorosos. Muitas vezes nós que pertencemos a uma denominação tradicional, a gente parece que quer encaixotar Deus numa caixinha de teologia, dizendo: Deus não pode fazer além disso, Deus pode fazer o que Ele quiser. Ele fez uma mula falar, quanto mais a gente. Deus é dono de todas as coisas. Não há teologia alguma que encaixe em Deus. Por isso que a própria teologia reformada aponta somente para as Escrituras, somente para o poder de Deus nas Escrituras. Nós precisamos experimentar Deus mais e mais na nossa vida. Nós precisamos ter vida com Deus, nós precisamos falar de Deus para as pessoas com amor, com confiança. Nós precisamos demonstrar a ação do Espírito de Deus, nunca deixar a luz de Deus apagar na nossa vida. O óleo do Espírito Santo precisa agir o tempo todo na nossa vida. Para isso Deus deixou os bens de graça, para isso Deus deixou o recurso da intimidade com Ele, da oração, da palavra, da participação na igreja. Que Deus assim possa nos livrar daqueles empresários, crentes da Inglaterra, que estavam acabando com a vida de mulheres e crianças. Estavam tirando crianças das escolas para aproveitar delas. Que Deus permita que nós sejamos pessoas zelosas no amor de Deus e no amor ao próximo. Como Jesus mesmo resumiu a lei, é amar a Deus e amar ao próximo como a nós mesmos. Deus assim nos abençoe, em nome do Senhor Jesus.